Muito bem, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15, do verso 21 ao verso 28. Mateus, capítulo 15. Do verso 21 ao verso 28, diz o seguinte: Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Amém. Glória a Deus por isso. Pai, nós cremos nessa palavra e nós sabemos que essa palavra ela foi registrada na Bíblia Sagrada para que nós possamos nos edificar e também experimentar ela todos os dias nas nossas vidas. Obrigado por tudo. Nós oramos assim e agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, queridos, amém. Muito bem, esse texto você já deve ter conhecimento dele, já deve ter lido. Se você é crente, certamente você já deve ter ouvido pelo menos uma mensagem nesse texto. Mas hoje eu quero trazer como foco principal essa mãe. E nós vemos, queridos, que ao depender de Deus, esta mulher cananeia mudou a história da sua família. Há muitas mulheres como mães que sofrem, infelizmente, às vezes uma consequência negativa, uma consequência de um pecado causado por seus pais, por pessoas que cuidavam dela, e isso, por ver uma família tão disfuncional, uma família tão desestruturada, infelizmente levou para casa também esse comportamento e essas atitudes que tem gerado muitos problemas. Mas, queridos, eu entendo que a fé em Deus, ela é capaz de mudar essa realidade. A fé em Deus é capaz, por exemplo, de transformar um homem ignorante em um homem sensível, um homem de Deus. A fé em Deus ela é capaz de realmente transformar um ambiente em um lar onde, infelizmente, o diabo pode estar fazendo tudo que não presta. E aquele ambiente ser transformado por uma ação poderosa do Senhor e fazer com que aquele ambiente deixe de ser assim e se torne um ambiente cheio da presença do Senhor. Então, essa mulher, ao depender de Deus, ela mudou a história da sua família. Você, mãe, ou qualquer outra pessoa, se você quer mudar a história da sua família, se você quer mudar a história da sua vida, um passo importantíssimo que você precisa dar é em direção a Deus, porque uma mãe dependente de Deus pode mudar a sua família, uma pessoa dependente de Deus pode mudar a sua história e a história daqueles que estão próximos de você. Hoje nós vamos falar sobre mãe naturalmente, mas o tema da nossa mensagem é as 3 imagens de uma mãe. Quais são as 3 imagens que nós podemos ver de uma mãe nesse texto, ou dessa mãe
nesse texto. Como nós podemos enxergar essas imagens a ponto dessas imagens dessa mãe, dessas cenas que essa mãe passou, como é que nós podemos ver e tirar proveito para as nossas vidas? Quais são essas imagens? A primeira imagem dessa mãe é a imagem de uma mãe solidária com a dor da sua filha, mas ela é a imagem também de uma mãe que está vivendo um momento super difícil. E que momento é esse, pastor? É um momento também de solidão. Essa mãe, ela sente a dor da sua filha. E qual é a mãe que não sente isso? Qual é a mãe que não sente a dor quando um filho seu está passando por uma situação difícil? Qual é a mãe que fica indiferente a isso? Às vezes, por mais ruim que o filho ou a filha seja, qual é a mãe que não sente isso e não quer tomar uma atitude? Essa mãe não somente ela é solidária à sua filha, ela era solidária à sua família, mas infelizmente essa mãe, ela teve que fazer tudo isso sozinha. Em nenhum momento nesse texto nós vemos a imagem de um pai presente. A Bíblia começa a narrativa dessa mãe com Jesus, de uma mulher que vem gritando atrás, a ponto de incomodar os discípulos. Essa mulher vem gritando, porque aquela mulher, o grito daquela mulher era a dor que ela sentia em casa, era a dor que ela percebia na vida da sua filha, quando ela diz: minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Essa mulher não tem um marido que esteja presente. O texto não deixa claro, talvez ela fosse viúva, e por ser viúva, ela agora precisava lutar sozinha, por sua família, por sua filha. Mas talvez ela tivesse sido abandonada, ou era divorciada. No tempo de Jesus, as mulheres eram deixadas, ou seja, abandonadas, recebiam carta de divórcio com muita facilidade. Era só o homem não querer, não estar mais interessado nela, que não havia essa luta, essa vontade de ver um casamento restaurado. Não, simplesmente ele dava uma carta de divórcio e entregava a esposa para os seus pais. E aí eu fico imaginando, independente da situação que essa mulher estivesse vivendo, essa mulher possivelmente criava e sofria sozinha com a sua filha, porque na época de Jesus a liderança espiritual deveria ser dos homens, assim também como hoje. Mas aquela mulher, ela tem que possivelmente liderar financeiramente a família, liderar espiritualmente a família, e nesse caso, querido, lutar para que o diabo não destrua, não mate a sua filha por causa de uma possessão. Infelizmente, nos dias atuais, nos dias de hoje, essa realidade não mudou. Eu estava fazendo uma pesquisa e eu vi que em nosso país, em cada 10 casas, 4 são sustentadas por mulheres. E quando eu falo sustentadas, completamente sustentadas por mulheres. E as outras 6, as mulheres dividem isso com os maridos, e outras, os próprios maridos assumem a responsabilidade. Apesar das mulheres não terem sido criadas por Deus para liderarem a sua família, muitas precisam assumir esse papel por não ter um marido que faça isso. Escute uma coisa, mulheres. Talvez você diga assim: pastor, eu estou angustiada porque eu tenho que fazer a minha função e a função do seu marido, do meu marido.
E queridos, eu quero dizer uma coisa para você, homens. Homens que não lideram as suas famílias são uma vergonha para o cristianismo. O homem que a mulher tem que liderar tudo e se desgaste, e naturalmente vai se desgastar. Por quê? Porque ela não foi criada para isso. A mulher não foi criada para cumprir o papel do homem. Naturalmente ela pode até fazer isso quando há essa ausência, mas não foi criada. Homem, escute uma coisa: se você não lidera a sua casa, se você não lidera espiritualmente sua família, você é uma vergonha para o cristianismo. Pastor, que negócio duro é esse? Meu irmão, é a palavra de Deus que nos mostra isso. Porque se Deus criou o homem para liderar a família, Ele não está liderando, ele está em pecado e desobediência a Deus e matando a sua esposa. Agora, por um outro lado, eu clamo a vocês mulheres que tentem mostrar para o marido de vocês qual é o papel dele. A falta de um marido não impediu essa mulher de assumir o papel de mãe de uma maneira admirável. Essa mulher, ela vai em busca da transformação da sua casa, espiritualmente falando, e a ausência do marido, a ausência de um homem, não impediu ela de, na sua solidão, ser solidária, ser valente, ser determinada, como mulher dependente de Deus. Ela é uma mulher admirável. E escute uma coisa: para ser uma mãe admirável, você não precisa de um marido admirável. Por que eu estou dizendo isso? Porque há muitas mulheres que colocam no outro uma responsabilidade que é dela, ou seja, a sua fé não depende do marido, a sua fé depende da sua relação com Deus. Ah, pastor, mas a minha casa está um caos espiritualmente. É verdade, se seu marido não tem assumido o papel dele, é uma vergonha para ele, mas isso não impede você de assumir o seu papel espiritual como mulher, como esposa. Imagine se essa mulher cananeia dissesse: não, eu não vou atrás porque essa é a responsabilidade do homem, do meu marido. Digamos que ela tivesse um marido ausente, é a responsabilidade dele, e aí vai deixar o filho endemoniado? E aí vai deixar o diabo pintando e bordando dentro de casa? Não, essa mulher disse que não. E ela tomou uma atitude admirável. Essa mulher, essa mãe, tinha tudo para se considerar uma coitadinha, mas ela decidiu ter uma postura diferente. Queridos, foi uma escolha que ela fez. Ela escolheu, ela fez uma escolha de ser uma mulher admirável. Ela fez uma escolha de ser uma mulher diferente. Ela tinha todos os requisitos para ser uma coitadinha, uma mulher solitária, uma mulher que não tinha ajuda, de um homem, talvez uma mulher até marginalizada. Uma mulher que tinha em casa uma filha endemoniada, uma mulher que não conseguia resolver esse problema em casa. Ela tinha tudo para ficar maldizendo, reclamando da vida e achando que tudo deveria continuar daquele jeito. Não, mas ela decidiu não ser essa vítima das consequências e das tragédias que infelizmente a vida e o dia a dia nos assola. Escute uma coisa, mãe, mulher, homem. Deus não está olhando a sua sexualidade.
A resposta de Deus não vem se você é homem, você é mulher, se você é mãe, se você é pai, se você é filho. A resposta vem de um coração que está comprometido em buscar a Deus, independente das circunstâncias. Viver reclamando da vida, viver reclamando dos filhos, viver reclamando do marido, da esposa, da mãe, do pai, não levará você a lugar nenhum. O que fez a história dessa mulher mudar foi a atitude que ela teve, mesmo vivendo o pior momento da vida dela. Escute uma coisa: o pior momento na vida de uma mãe pode ser o primeiro passo para que ela possa experimentar uma vida admirável diante do Senhor. Essa mulher, essa mãe, essa mulher de Deus, ela estava sozinha. Mas escute uma coisa: uma mulher com Deus, sozinha, é capaz de fazer coisas que 10 mulheres sem Deus não seriam. Eu vou repetir: uma mulher com Deus sozinha, ela é capaz de fazer o que 10 mulheres sem Deus não fariam. Provérbios capítulo 4, versículo 1 diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. O que uma casa precisa para ficar de pé é de uma mulher sábia. Uma mulher precisa, uma mãe precisa ser sábia com o marido ou sem o marido. Mães sábias jamais serão responsáveis pela destruição de um lar. Que a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Eu não estou dizendo que não tenha dor. Eu não estou dizendo que não tenham lutas. Eu estou dizendo que tem promessa para essas mulheres. E a promessa é: seja sábia, e a sua casa vai sempre estar de pé. Pastor, eu tenho um marido estúpido. Eu tenho um marido que não me respeita. Eu tenho um marido que me bate. Procura a delegacia, irmã. Faça uma denúncia contra esse marginal. E não tire a queixa. Pastor, mas a Bíblia diz que eu tenho que perdoar? Verdade. Eu tenho que perdoar. Eu não posso carregar uma mágoa no meu coração. Mas um marido que não respeita a sua esposa, especialmente fisicamente, ele não é digno de estar com você. Infelizmente, se houver uma transformação dessa pessoa, Deus restaurará o seu casamento. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque é uma visão errada de que, por ser cristã, eu tenho que me submeter a qualquer coisa. Não. Não. Porque a figura da Bíblia é que o marido, ele é capaz de morrer pela esposa. E se o que ele está fazendo é o contrário, ele não é um marido segundo o que a Bíblia está estabelecendo. Então, queridos, escute uma coisa: uma mulher precisa ser sábia com seu marido, mas não precisa idolatrar o seu marido. Nós só podemos adorar um, que é Deus.
Nós só precisamos nos submeter. Quando eu falo de submeter, no sentido de absolutamente a Deus. Ao marido, a Bíblia diz que a esposa deve ser submissa, significa estar sobre a missão que Deus deu ao marido. Infelizmente, há muitas casas em que fisicamente o marido existe, mas completamente ausente no cumprimento do seu papel. Essa mulher está sozinha, alguém poderia dizer: cadê o teu marido? Quando a Bíblia fala da mulher que foi pegar água lá no poço, samaritana, Jesus pergunta: cadê o seu marido? Ela disse: eu não tenho marido. Ele disse: despende, não tem marido, porque se tivesse sim, que o que você tem agora não é teu marido. Irmãos, eu fico imaginando, e é uma responsabilidade que eu chamo para nós maridos. Tem casas que estão passando dificuldades, e a pergunta que às vezes a gente dá vontade de fazer para as esposas é assim: cadê o marido? Cadê o marido que não está te ajudando na criação dos filhos? Cadê o marido que não está se responsabilizando pela estrutura financeira da casa? Cadê o marido que não está te poupando de uma função que não é sua? Irmãos, nessa pandemia, algumas mulheres estão no limite. Por quê? Porque além de cuidar da casa, além de trabalhar fora, precisam, infelizmente, olhar na cara de um marido que está relaxado. Está relaxado. Cada pessoa, a responsabilidade financeira é do marido da casa, isso eu não tenho dúvida. Ah, mas minha esposa ganha mais. Tudo bem. Mas quem responde financeiramente, quem deve manter a família é o marido. Cada pessoa deve estabelecer sua estrutura financeira. Mas os maridos que obrigam as mulheres a trabalhar para manter a casa, quando falam obrigam, se eles são cristãos, eles são uma vergonha para o cristianismo. Pastor, mas a mulher pode trabalhar? Pode. Pastor, mas a mulher pode contribuir nas despesas da casa? Pode. Mas o marido não pode obrigar a esposa a fazer isso, porque ele não tem respaldo bíblico para isso. A responsabilidade é dele. Essa mulher está vivendo sozinha, é uma mulher solidária. E é raro nós encontrarmos mães que não sejam solidárias com as suas famílias, com seus filhos especialmente. Tem mulheres que são tão solidárias que às vezes elas deixam de comer para o marido comer. Agora às vezes é difícil o marido deixar de comer para a mulher comer. Como é que a gente aplica isso para a nossa vida? Primeiro, queridos, meninas que não casaram aí, escute uma coisa: se você não quer ficar sozinha no futuro, escolha bem seu marido hoje. Se você não quer sofrer lá no futuro sozinha, você tem que escolher bem seu marido hoje. E eu vou dar umas dicas do que você precisa perguntar e ouvir. Primeiro, a pessoa que você quer casar, ele gosta de trabalhar? Não é se ele trabalha, é se ele gosta de trabalhar. Pastor, não gosta de trabalhar, não case. Ele trata bem os seus pais? Como é a relação dele com o pai, com a mãe, com as irmãs, com os irmãos?
Se ele não trata bem os seus familiares, não case. Ele é proativo, ou seja, quando há uma necessidade, você percebe nele uma ação. Não, pastor. É tranquilo demais, é descansado. Não case, porque depois você é que vai fazer isso na sua casa. Ele é esforçado para pagar as contas com o próprio dinheiro quando você sai para lanchar com ele. Ele se esforça, ele faz questão disso. Não, pastor, a gente é rachado. Minha querida, não case com esse cara. Eu não estou dizendo que você não pode pagar uma vez ou outra, mas se ele sempre faz questão de rachar a conta com você, não é potencializando você, não, é explorando você mesmo. Quando você casar e você estiver trabalhando, precisar trabalhar, ele vai tomar o seu dinheiro. Ele vai tomar e ele vai assumir tudo. E ele vai deixar você passar dificuldades. Ele vive pedindo dinheiro emprestado a você? Não case. Porque hoje ele está pedindo dinheiro emprestado. Amanhã seu nome está no SPC por causa dele. O amor dele por Deus é maior ou é igual ao seu? Porque se for inferior ao seu, não case. Porque existe uma grande probabilidade de você assumir a espiritualidade da sua família e você ter um marido relaxado nessa área. Depois não diga que eu não avisei. E o contrário para os meninos também. Irmão, você tem que gostar de trabalhar. Você pode até não estar no emprego que você gostaria de estar, mas você tem que gostar de trabalhar. E para gostar de trabalhar não tem que ter a carteira assinada. Eu nunca tive minha carteira assinada, mas também nunca fiquei sem trabalhar. Graças aos meus pais que sempre mostraram isso com a vida. Trate bem os seus pais, homem. Há uma coisa que eu não falei. Veja se o seu pretendente é ensinável. Se quando você fala alguma coisa, ele te escuta. Porque quando casar, se ele não te escuta agora, dificilmente ele vai te escutar quando casar. Homem, seja proativo. Homem, deixe de envergonhar a classe. Pague quando sair com sua esposa, com seu esposo, com sua esposa, não, com sua namorada. Não estou dizendo que uma vez ou outra você não pode. Às vezes a gente tem uma apertura, às vezes Michelane que paga. E agora com esse Pix, uma benção. Mas queridos, o que deve caracterizar é: eu me responsabilizo por isso. Homem, se você quer casar, tenha uma fé admirável, maior do que a mulher com quem você quer casar, ou igual a dela. Não seja inferior. Vamos lá, irmãos. Se você é uma mãe solteira, viva de maneira que seus filhos vejam em você a imagem de uma mulher irrepreensível. Tenha consciência que viver sozinha nunca foi um plano de Deus para a sua vida. Deus nunca planejou que você ficasse sozinho. Quando falou um plano absoluto, ou seja, Deus fez que você nascesse para isso. Deus não fez você para isso, porque
desde o Éden, a Bíblia diz que não era bom que o homem estivesse só. Naturalmente, com exceção que a gente fala assim, das viúvas. Mas mesmo assim, viúva pode casar. Se você não tem um marido que ele apoia, que ele ajude, faça como essa mulher fez. Cuide bem dos seus filhos. Um marido ausente nas suas funções como líder da casa, como eu falei, é uma vergonha para o cristianismo. Uma pergunta que todo marido deve fazer é esse: marido, se você está aqui, faça uma pergunta para você. Se eu morresse hoje, além do financeiro, eu faria falta em casa? Duro essa palavra, meu irmão, segura. O texto não fala, mas eu acredito e eu recomendo que as mães envolvam seus filhos desde cedo, coloquem os seus filhos desde cedo a cuidarem bem da sua casa, dividindo as tarefas de acordo com a condição que cada um tem de executar. Um filho que não contribui em casa em nada é uma vergonha para o cristianismo. Uma vergonha. Mude esse comportamento horrível que você tem. Mas um filho, uma filha que contribui, que coopera com sua mãe em casa, com seu pai em casa, é um orgulho para eles. Eu não conheço um pai ou uma mãe em que o filho contribua, coopere e que diga assim: não, você me envergonha com essa sua maneira de ficar limpando a casa, lavando os pratos, forrando a cama. Não quero que você faça isso, duvido. Primeira coisa quando chega a visita assim: rapaz, a casinha como está limpa. Aí fala o nome do filho: fulana limpou aqui a casa, olha aí como ficou bonito. Então, queridos, essa mulher, a primeira imagem dessa mulher era uma mulher solidária, mas também solitária, mas não deixou que sua família fosse destruída pelo diabo. A segunda imagem que eu vejo dessa mulher, ela é uma mãe fervorosa, ela tem fé, e ela é uma fé admirável. A determinação dessa mãe certamente era movida pela fé que ela tinha em Cristo. A fé que ela tinha em Cristo levou aquela mulher a perseverar. A fé que ela tinha em Cristo levou aquela mulher a ir até ver o milagre acontecer na sua casa. Essa mãe, apesar de sozinha, tinha uma fé suficiente para correr atrás do milagre que ela esperava que estivesse acontecendo, ou seja, que alcançasse a sua filha. Essa mulher, ela conseguiu não apenas um milagre para sua filha, mas deixou um legado para todos os cristãos por causa da sua fé. Até hoje a gente lê a história dessa mulher. Ela não tem nome, mas ela tem um legado. Ela deixou um padrão de fé que, se nós seguirmos, queridos, certamente seremos homens e mulheres fervorosos. Deixar um legado de fé e dependência de Deus é mais importante do que deixar dinheiro para os filhos. Vou repetir, eu levei umas 6 horas para fazer essa frase aqui, cadeira. Mas queridos, deixar um legado de fé na sua casa é mais importante do que deixar dinheiro para os seus filhos. A fé dessa mulher foi tão impressionante que chamou a atenção de Jesus. Nós estamos falando de um pecador, nós estamos falando daquele que era santo, que é santo.
Jesus olha a atitude daquela mulher vem gritando, Jesus fala assim: eu não posso, não vou parar agora, eu preciso continuar desenvolvendo meu ministério. E aí a gente fala assim: nossa, como Jesus foi insensível. Irmãos, imagine quantas pessoas não vinham atrás de Jesus gritando, clamando, pedindo ajuda. Jesus tinha uma missão, e ele fala assim: agora a minha missão, eu preciso dedicar tempo com o povo de Israel, com os judeus. E ela fala assim: olha, eu vou ficar aqui atrás. Se o senhor tiver um tempinho, uma migalha, para mim é suficiente. A fé daquela mulher é impressionante, porque a fé daquela mulher, queridas e queridos, é capaz de esperar não um grande milagre. E quando eu falo um grande milagre, é no sentido de Deus fazer as coisas imediatamente, mas ela sabe esperar o tempo certo. Mães, a fé de vocês deve ser capaz de neutralizar, e a fé de vocês é capaz de neutralizar os planos do diabo contra a sua família. Vocês acham que o diabo entrou na vida daquela criança, da filha dela, dizendo assim: eu vou entrar só um pouquinho? Não, entrou para acabar com aquela menina. Porque o diabo ele tem um plano: matar, roubar e destruir. Quando ele entra, ele quer fazer isso numa família, numa filha, onde for. Mas aquela mulher disse: na minha casa não. E ela sabia que a arma que ela tinha estava na fé que ela tinha em Cristo. Ela corre atrás de Cristo e diz: minha filha está horrivelmente endemoniada, sofrendo muito. Tem misericórdia de mim, filho de Davi. Tem misericórdia de mim, Jesus Cristo. Ela não para, ela vem gritando, ela vem incomodando. Minha querida, meu querido, quando nós estamos em uma batalha espiritual, a fé tem que ser assim mesmo, exagerada. A fé tem que ser de uma maneira que todo mundo veja como um testemunho de alguém que está dependendo de Deus. Uma dica aqui para as meninas. Meninas, casem com um homem de fé, para que quando a crise bater na sua família, você tenha com quem contar. Casem com um homem de fé, para que quando os problemas e as investidas malignas vier contra a sua família, você tenha um homem que assuma a liderança disso. O grande problema hoje, irmãos, é que os casamentos não estão dando certo porque estão buscando as coisas erradas. Minha querida, coloque um homem de fé no patamar mais alto da sua lista. Pastor, não encontro. Então continue solteira, porque casar com um homem incrédulo é pior do que ficar sozinha. Escute uma coisa, homens, seja uma pessoa de fé. Trabalhe a sua espiritualidade em Deus. Deixe. Tem homem que gasta mais tempo na academia, jogando videogame e fazendo uma série de outras coisas, mas não tem 15 minutos para fazer um devocional com o Senhor. Minha querida, eu vou dizer qual é o povo da Bahia: chuta aquele laço. Se não tem relacionamento com Deus, está abrindo a sua vida para ter relacionamento com o diabo. Tome muito cuidado, meninas. Meninos, tome muito cuidado. Maridos,
A fé que vocês têm deve ser suficiente para inspirar a sua esposa e seus filhos a buscarem mais a Deus. Essa mulher deveria ver no seu marido, era o marido que deveria estar aqui: Senhor, tem misericórdia de mim, a minha filha. Mas não, era a mulher que estava lá. Marido, tenha uma fé que cause admiração para os seus filhos e para a sua esposa. Nós conseguimos esse nível de fé quando nós estamos correndo e perseverando atrás, próximo de Jesus. Essa mulher estava correndo atrás de Jesus, estava em busca de Jesus. Não importa o que acontecesse, ela não ia deixar aquilo ali abalar a sua determinação. Nenhuma barreira é grande demais para alguém que está cheio de fé. Nem uma filha endemoniada em casa é uma barreira para a sua fé. Mães, vivam de uma maneira que suas filhas tenham você. Falo nas mães que estão sozinhas, naturalmente, né? Mães, porque a referência deve ser o marido, principalmente o marido, a mãe também, mas principalmente o marido. Mães, vivam de uma maneira que suas filhas tenham em você a maior referência de mulher de Deus. Minha maior referência da mulher de Deus é pastora fulana de tal. Minha querida, seja uma referência para sua filha. Ela pode até admirar a maneira com que a pessoa prega, como a pessoa ensina, mas a maior admiração que a sua filha precisa ter é em você, ou seu filho. Maridos, não transfiram para a esposa, para a mãe dos seus filhos, a responsabilidade da liderança espiritual da família. É sua. Minha oração é que o Espírito Santo incomode você de uma maneira tão forte que você, quando a esposa perguntar: vai querer o quê? Vai querer comer o que hoje, meu amor? Eu sou o líder da família, eu sou o líder espiritual da família. Você não sabe nem o que vai responder, de tão incomodado. Você assuma isso, meu irmão. Em terceiro lugar e último, queridos, eu sei que a gente se estendeu um pouquinho mais, mas a gente tem Dia das Mães uma vez no ano, né? Tem mais uma coisinha para falar para vocês. É a imagem de uma mãe vitoriosa. Existia uma imagem de uma mãe fervorosa, de uma mãe que apesar de sozinha, era uma mãe solidária. Mas agora, a última imagem é a imagem de uma mãe vitoriosa. Eu fico imaginando quantas vezes o diabo deve ter falado o coração dessa mulher que não tinha mais jeito para sua filha. Você sabe o que é uma mãe ver, por exemplo, uma mãe ou um pai ver um filho rebelde? Já é difícil. Imagine uma filha ou um filho endemoniado em casa. Deve ser horrível. E eu vi muitos pais sofrendo por causa disso. Eu fico imaginando a quantidade de vezes que o diabo ficou falando: tá, vou matar a sua filha, vou destruir a sua família, você já está sozinha, e agora eu vou destruir, aí você vai ficar sozinha mesmo. A voz do diabo só tem efeito se você obedecê-la. Vou destruir a sua família, vou destruir a sua vida, vou destruir a vida dos seus filhos. Olhem por mim, que o diabo está dizendo que vai destruir minha família. Quem é que está no comando dessa família, meu irmão? Quem é que está no comando da sua vida? Quem é que está no comando do seu lar? Quem é que está no comando dos seus negócios? Fizeram um despacho. Quem é que está no comando disso? Porque se for o diabo, está quebrado, vai arrebentar com tudo. Mas se for o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, meu irmão, pode fazer despacho, pode fazer o que for. A voz do diabo só tem força se você obedecer a ela. Se você
rejeitar essa voz, se você não der atenção para ela, não obedecer essa voz, não temer essa voz, resistir essa voz, a Bíblia diz: resista o diabo, ele fugirá de vós. A arma que essa mulher teve para resistir assim: eu vou atrás de Jesus, viu? O diabo pegou pesado. Ela foi atrás de Jesus. Eu lembro que quando eu era pequeno, se alguém batesse mesmo, eu vou chamar meu pai, viu? É assim que a gente tem que fazer. Quando o diabo vier, chama o teu pai. Quando o diabo vier, chama Jesus. Uma mãe vitoriosa é fruto de uma mulher que não se ajoelhou diante da pessoa errada. Ela não se ajoelhou diante das tristes circunstâncias que estava vivendo. Ela não se ajoelhou diante das palavras de desestímulo dos apóstolos. Ela não se ajoelhou diante da demora em Jesus lhe atendê-la. Ela se ajoelhou, e a Bíblia diz que ela se ajoelhou, e ela se prostrou, e ela adorou a Jesus, e a palavra que sai da boca dela é: Senhor, verso 25, ajuda-me. Jesus disse: não pode naquele momento, e ela diz: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. Naquele mesmo instante a sua filha ficou curada. Irmãos, veja que fé. A fé dessa mulher foi tão grande, a fé dessa mulher foi tão extraordinária, a fé dessa mulher foi tão admirável, que Jesus fala assim: olha, seja do jeito que você deseja. Isso significa que se você aplicar a sua fé, se ajoelhar, se prostrar, confiar, depender do Senhor, a Bíblia está mostrando aqui que a minha casa será do jeito que eu desejo, e eu sempre vou desejar o melhor para a minha família. Mãe, escute uma coisa: você pode estar sozinha, você pode ter palavras de desânimo todos os dias na sua casa, você pode ter sofrido na vida, ou estar sofrendo na vida, você pode estar enfrentando uma série de coisas tão desagradáveis, mas escute uma coisa: continue perseverando, continue determinada, continue firme, porque, querido, querida, a vitória vai vir em nome de Jesus. Mãe, deixe um legado de vitória. Se o seu marido só deixou um legado de fracasso, não deveria ser assim. O marido deveria ser uma inspiração para a esposa, para os filhos. Mas se ele não é assim, se ele deixou um legado de fracasso, deixe um legado de vitória para os seus filhos. Mãe, a sua responsabilidade é cumprir o seu papel, mas na ausência do seu marido, você pode e deve assumir as atribuições que Deus deu a ele. Eu não estou dizendo que você vai substituir o seu marido, não. Estou dizendo que você pode assumir, porque você não foi criada para isso, minha querida. Deus sabe exatamente o que faz com cada um de nós. Deus sabe exatamente o que precisa fazer em cada um de nós. Quando o diabo disser que destruiu ou está destruindo a sua família, mostre para o diabo que a sua fé em Deus é maior do que todo o inferno com toda a capetada junto. Quando o diabo diz assim: estou acabando com você, você fala assim: peraí, deixa eu chamar meu pai ali, deixa eu chamar Jesus ali. Essa mulher fez uma coisa, essa mulher teve uma atitude, essa mulher teve uma postura, para que Cristo pudesse transformar a sua família. A pergunta que eu faço para você hoje é:
O que é que você tem feito, mulher, mãe, para ver a sua família ser transformada? Uma mulher solidária, sozinha, mas uma mulher fervorosa. Uma mulher solitária, mas uma mulher vitoriosa. O mais importante da nossa vida não é não é sobre o que eu vivi ou o que eu estou vivendo, mas é como eu quero terminar a minha vida, como eu quero que sejam os próximos dias da minha vida, como eu creio que Deus pode realizar daqui para frente. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Alguém poderia dizer assim: meu Deus, olha, é aquela mulher, aquela coitada, uma filha endemoniada, coitada, meu Deus, bichinha. Ela vai diante de Jesus. Ela mostra que a solidão não foi suficiente para paralisar a sua fé em Deus. Ela mostra que as dificuldades da vida não foram suficientes para impedir ela de ser uma mulher fervorosa. Ela mostra nesse dia que a vitória pode até demorar, que o diabo pode até de repente ter machucado ou ter feito alguma coisa, mas no final a palavra do Senhor nos diz: Ele estará debaixo dos nossos pés. Ele já está debaixo do domínio poderoso do Senhor, querido. Não olhe para o que você é como essência, como história, como pessoa. Olhe para o que você é em Deus. Assuma essa identidade. Naquele dia ela não estava ali como a mãe da endemoniada. Ela não estava ali como uma mulher que foi talvez desprezada por um homem, mas ela estava ali como uma mulher dependente de Deus. Essa é a sua identidade. Essa é a principal característica que os seus filhos precisam ver em você. Uma mulher de Deus, uma mulher dependente do Senhor, que não se curva a mais nada e ninguém a não ser ao Senhor. Vamos adorar a Deus nesse momento.